Gênesis capítulo 29, versículo 35, e também no livro de 1 Samuel, capítulo 1 e versículo 11. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. Enquanto os irmãos procuram, eu quero dizer da minha gratidão a Deus. Eu estava ali dentro da secretaria da tesouraria com a irmã Ana Paula e ouvindo a Luana, dar a sua saudação. E como eu fico feliz. Ela mandou mensagem para mim hoje dizendo que queria dar uma saudação, queria dar uma palavra, queria pregar algo que Deus tinha ministrado ao coração dela. E eu fico muito feliz de ver Deus levantando esses jovens. E eu sei que Deus vai fazer muito mais, porque o Senhor tem muito mais para fazer através da vida desses jovens, desses adolescentes. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tantos quando se dispuserem a dizer: "Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim." Deus continue abençoando a vida da Luana e usando ela poderosamente. Amém? Os irmãos encontraram Gênesis capítulo 29, versículo 35, diz assim: "E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou seu nome Judá e cessou de ter filhos." Agora vá comigo lá para o primeiro livro de Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: "E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas à tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha." Amém? Tome o seu assento. Deus ministrou essa palavra ao meu coração há uns dias atrás e eu quero compartilhar ela com você nesta noite. Primeiro a gente vai entender por que Deus misturou essas duas histórias. A história de Lia ou Leia, em algumas versões ela é chamada de Lia, outras ela é chamada de Leia. E a história de Ana, mãe de Samuel. Primeiro você precisa entender o contexto da história. A Bíblia vai contar a história de Jacó, que saiu da sua casa, saiu da sua casa fugindo do seu irmão Esaú, foi para a casa do seu tio Labão. Lá ele encontra Raquel, se apaixona por Raquel, e aí ele decide servir ao seu tio para poder se casar com Raquel. Quando completa os anos de serviço para que ele se casasse com Raquel, seu tio, ao invés de entregar Raquel para Jacó, ele entrega sua irmã mais velha, Lia. No outro dia, quando Jacó acorda, que ele vê que não era Raquel que estava deitada do lado dele, ele foi conversar com seu tio. Ele disse: "Não, se tu me servir mais tantos anos, aí sim
Depois ela teve outro filho e ela disse: porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, e o chamou Simeão. Mais uma vez ela deu outro filho para Jacó e ela disse: agora se ajuntará meu marido comigo, e chamou seu filho Levi. Então aqui Lia tem 3 filhos, Raquel não tem filho nenhum. E no coração de Lia, ela só queria ser amada pelo seu marido. Então cada vez que Deus dava um filho a ela, ela pensava assim: agora o meu marido vai me amar, agora ele vai me querer, agora ele vai se importar mais comigo. Mas aí, irmão, chegou um dia na vida de Lia que ela entendeu, porque quando você olha os 3 primeiros filhos dela, cada nome que ela deu dizia respeito à sua dor, ao que ela estava vivendo, ao que ela estava enfrentando. Mas aí ela gera mais um filho, o 4º filho. Nesse momento, você vai ver uma Lia completamente diferente, porque ela entendeu que não dizia respeito somente a ela, que tudo o que estava acontecendo dizia respeito muito mais a Deus do que a ela. Aleluia. Aí ela diz assim: esta vez não tem a ver comigo, desta vez eu não quero saber se Jacó vai me amar mais, desta vez eu não quero saber se ele vai se ajudar mais a mim, dessa vez o que eu vou fazer? Eu vou louvar a ele. Glória a Eu vou Deus. louvar ao Senhor. E a Bíblia diz que ela deu ao seu filho o nome de Judá. Aleluia, gente. Irmão, Deus amou tanto o que Lia fez, mas tanto, que é a primeira vez na Bíblia que você vê a palavra louvor. Deus amou tanto o que Lia fez, que por causa da disposição dela de louvar a Deus, mesmo no sofrimento, mas pensa comigo, a gente é casado, só tem um marido e ele só tem uma esposa. Mas se ele de vez em quando não dizer que ama a gente fica aborrecida, não fica? Se hoje mesmo eu disse com ela: vesti uma roupa tão bonita hoje para ir no supermercado com você e você não quis ir comigo. E você nem disse que eu estava bonita, porque eu vesti a roupa foi passeio com você, você nem disse que eu estava bonita. Agora você imagina aquela
Aleluia, Jesus. Por isso é que a palavra de Deus vai dizer que todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Glória a Deus. Aleluia. Sabe qual é o problema? É que a gente só olha o momento, aqui e agora. Eu costumo dizer que a gente não vê além da curva. Quando a gente está por que é proibido ultrapassar numa curva? Você não sabe o que está vindo aí. E muita gente já perdeu a sua vida tentando fazer uma ultrapassagem perigosa numa curva. Você não sabe, você não vê mais Deus. Aleluia. A gente vê o momento, o agora, mas Deus vê além. Eu costumo dizer, irmãos, que a nossa vida é como um quebra-cabeça. Quando você pega uma peça de um quebra-cabeça, você, dependendo do tamanho do quebra-cabeça, você fica, mas onde que é essa peça? Onde é que ela se encaixa? Você não consegue ver. Mas quando você consegue montar todo aquele quebra-cabeça, você diz assim, essa peça é daqui. É por isso que esse bico estava desse jeito. Não, é por isso que eu tive que passar por isso. É porque Deus tinha isso aqui para mim. Porque a nossa vida é assim. É por isso que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam, contribuem para o nosso bem. Porque quando a gente vai ver o todo, é que a gente entende por que Deus permitiu a gente passar por aquela situação. Glória a Deus. Irmãos, tem coisa que só a eternidade vai poder revelar. Lia nunca imaginou que da linhagem dela ia nascer o Salvador, mas na eternidade, com certeza ela já sabe disso. E eu tenho certeza que ela talvez se alegre dizendo assim, por causa da minha disposição de adorar a Deus no momento da minha dor, Ele me honrou até além do fim. Aleluia, Jesus. Para você entender o contexto da situação, até chegar aqui em Ana, a Bíblia conta toda a trajetória de Israel. Deus vai lá, tira o povo de Israel do Egito para levar para Canaã. Mas o que acontece com o povo? Moisés morre, Josué morre, os anciãos morrem. E aí lá em Juízes, capítulo 2, Aleluia. versículo 10, Glória a Deus. a Bíblia vai dizer o seguinte: e foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Aleluia. Antes de chegar aqui na história de Ana, eu quero que você entenda como era que estava a situação de Israel. Israel estava completamente longe de Deus. Aquela geração era uma geração que não se importava em servir a Deus. Aquela geração era uma geração que não se incomodava em conhecer ao Senhor. Lá no livro de Juízes, capítulo 21 e versículo 25, diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Sabe como era que o povo estava? Como ovelhas sem pastor. Eu faço do meu jeito, tá tudo certo, não tem ninguém que diga que eu estou errado. Se eu acho que está certo, então está certo. O outro fazia do seu jeito e aquele outro fazia, e é assim que estava o povo, cada um fazia do jeito que queria.
permitia aquele povo ser escravizado de novo, ficar debaixo da autoridade de um outro rei pagão. E aí, quando o negócio estava que eles não aguentavam, voltavam para o Senhor de novo, clamavam para o Senhor de novo, Deus ia lá, levantava outro juiz para libertar aquele povo. E assim foi durante muitos anos. Glória a Deus. E a situação do povo estava tão crítica, mas tão crítica, que aí a gente chega em Eli, que era sacerdote da casa de Deus, que tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, que eram sacerdotes da casa de Deus, mas que estavam inteiramente corrompidos pelo pecado. Ou seja, quem era para ensinar o povo como viver uma vida de santidade era corrupto. Se os sacerdotes eram corruptos, estavam corrompidos, estavam fazendo tudo errado, agora você imagina como era que estava o povo. Como era que estava a situação espiritual daquele povo naquele tempo. Aí a gente chega na história de Ana. Eu fiz esse resumo da história para você poder entender. A gente chega bem aqui na história de Ana. Ana se casa com um moço chamado Eucana, que a amava muitíssimo. Mas Ana tinha o mesmo problema de Raquel. Ana não podia ter filhos. Eucana vai e se casa com uma outra mulher, chamada Penina, que podia ter filhos, mas Eucana não amava Penina, amava Ana. Só que diferente, se você for olhar a história de Raquel e a história de Ana, você vai ver que Raquel não era muito da oração, não. É por isso que você vê Lia se sobressaindo, porque por mais que Jacó amasse Raquel não era muito da oração, não era muito de buscar a Deus, não. Por isso é que Raquel sofreu tanto, e por isso é que ela não teve de Deus a mesma exaltação que a sua irmã Lia, mesmo sem ser amada por Jacó teve. Sabe por quê, irmão? Porque Deus não vê como o homem vê. Jacó amava a Raquel, mas Deus olhava o coração de Raquel e o coração de Lia e via uma grande diferença. Ana e Penina. A Bíblia vai dizer que Penina tinha filhos e Ana não. Eu fico pensando, irmãos, que Deus, que Ana já tinha orado a Deus muitas vezes, pedindo a ele um filho. Você acha que não? Você acha que a oração que está registrada aqui foi a primeira oração que Ana fez? Foi não, porque a Bíblia diz que todo ano eles subiam para adorar o Senhor em Siló. Então eu imagino que Ana sempre orava a Deus pedindo filho, porque o maior desejo dela como mulher era ser mãe, era dar um filho para o seu marido Eucana. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer uma coisa para você. Entenda uma coisa: o seu tempo não é o tempo de Deus. Aleluia. Você e eu trabalhamos com aqui e agora. Deus trabalha com uma coisa chamada eternidade. E Ele vê além do que eu e você vemos. Ana, eu tenho certeza que por muitas vezes ela chorou diante de Deus, pedindo a Deus um filho. Mas aí chega um dia que Ana vai lá no templo, depois de terem entregue a oferta ao Senhor, ela vai lá orar. E ela faz justamente essa oração a Deus. E se você prestar atenção nos detalhes dessa oração, o que na verdade foi uma oração, na verdade foi um voto que Ana fez
Aleluia, Jesus. Ana queria um filho, mas Deus precisava de um sacerdote. Aleluia. Ana queria um filho e Deus precisava de um juiz. Glória a Deus. Você está entendendo? Você quer uma coisa, mas Deus está vendo além daquilo que você quer. Glória a Deus. Quando a gente chegou aqui nesse ambiente para lavar, quando a gente veio, eu disse para o pastor, eu falei, pastor, a gente estava pensando que a gente ia, porque o outro lugar aqui, o lugar era bem menor, a gente pensava que ia para aquele lugar, que era menor do que esse aqui. Mas sabe, é que Deus já sabe o tanto de crente que Ele vai mandar para essa igreja, por isso, Glória a Deus. um ambiente maior. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz que os de Deus são infinitamente maiores. Quando Ana se coloca diante de Deus dizendo, Senhor, se tu me der um filho, eu vou te devolver de Deus. Aí Deus diz, agora sim, tu chegou onde eu queria. Porque tu quer um filho, mas eu estou precisando que tu me empreste o teu ventre para gerar um profeta, um sacerdote e um juiz para a nação de Israel. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Sabe o que acontece? Quando ela se levanta dali, o sacerdote ele olha para ela, porque a Bíblia diz que ela só mexia os lábios, ela não proferia palavras. Ele diz, mulher, tu está embriagada, tu está bêbada. Ela disse, tô não, é só a minha alma que está angustiada. Aí ele diz, que o Senhor te abençoe, que o Senhor responda a tua oração. A Bíblia diz que ela recebeu aquela palavra, ela tomou posse, ela se levantou dali com o coração alegre. Aleluia. Sabe o que acontece com a gente, irmão? A gente vem para a casa de Deus, recebe uma palavra de Deus, vai Senhor, toma posse. Quando é na segunda-feira, parece que já acabou tudo, vai passando a semana e parece que a situação não se acaba. Não, toma posse, receba, sai alegre e toma outra. Aleluia, Sabe o que Jesus. ela fez? Foi para casa. Aí a Bíblia diz que Deus se lembrou de Ana, pensou que não, Ana estava grávida e gerou Samuel, ficou cuidando de Samuel. No tempo do desmame, ela pega Samuel ainda muito bem. Ah, gente, olha, vou dizer um negócio pra vocês. Aleluia. Toda mãe sabe que o período mais difícil quando a criança é pequena é desmamar uma criança. É que na verdade a gente que é mãe se torna mais dependente dos filhos do que os filhos são dependentes da gente. Mas Ana, ela tinha um coração que tão disposto a cumprir aquilo que ela havia prometido ao Senhor, que quando ela desmamou Samuel, ela leva para a casa de Deus e ela diz para ele, ó, tá vendo esse moço? Esse menino, era por ele que eu estava orando ao Senhor naquele dia. Aleluia, Jesus. Porque eu disse ao Senhor que ele ia entregar, estou entregando. A Bíblia diz, irmãos, que quando a gente faz um voto ao Senhor, a gente não pode tardar em cumprir, porque é melhor não votar do que votar e não cumprir. Aleluia, Tem Jesus. tanta gente que quando está na peleja, na luta, diz assim, ah, Senhor, se tu fizer isso, eu te dou aquilo. Ah, Senhor, se tu me abençoar de tal forma, eu faço tal coisa na tua casa. Ah, Jesus, se tu me der tal coisa, aí Jesus dá. E Ele dá porque Ele é bom, porque Ele já conhece o nosso coração. Já. Mesmo assim Ele dá. Mesmo sabendo que depois que Ele der, às vezes a gente vai virar as costas e vai fazer como aqueles leprosos, que depois de receberem a cura, só um voltou para agradecer. E Jesus olha e diz assim, mas não foram 10 que foram curados, porque só um voltou para agradecer. Quantas vezes a gente faz isso? A Bíblia diz que Ana entrega Samuel na casa de Deus. E para quem lê a Bíblia e conhece a história de Samuel, sabe como Deus honrou a vida desse menino. Aleluia, Jesus. E por causa, a Bíblia diz que por causa do filho que Ana entregou, o Senhor deu a ela outros filhos no lugar de Samuel. Sabe o que é? Aleluia, Jesus. Nunca você vai entregar algo para Deus para Ele te deixar de mãos vazias. Aleluia. Glória
Glória a Deus. Toda vez que você entregar algo para Deus, Ele tem muito mais para te entregar. Aleluia, Jesus. Toda vez que você contribuir na casa de Deus, Ele tem muito mais para te dar. Nunca você vai tirar o último e dar na casa do Senhor, porque Ele falou no teu coração para você sair de mãos vazias. Não, se você, Ele disse dar e você obedeceu e deu, Ele tem algo preparado para você. Aleluia, Jesus. Aonde é que essas duas histórias se completam? Para finalizar. São duas histórias de duas mulheres que amaram tanto ao Senhor, que decidiram entregar o que elas tinham de melhor para Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E por causa do que elas fizeram, da disposição do seu coração, de entregar o seu melhor para Deus, a história delas está aqui na palavra de Deus. A história delas ecoa na eternidade. Aleluia, Jesus. E Deus honrou essas duas mulheres de uma forma tão extraordinária que só a eternidade vai poder revelar. Glória a Deus. Você quer que Deus honre a tua história? Você quer que Deus cumpra as promessas que Ele tem na tua vida? Você quer ser abençoado por Deus? Então tenha o coração disposto a entregar a Deus aquilo que Ele quer que você entregue a Ele. Aleluia, Não Jesus. é sobre você. Não é sobre o que você quer. É sobre o que Ele quer. Aleluia, Jesus. Eu estou sofrendo, adore no sofrimento. Eu estou na luta, adore no meio da luta. Irmão, é coisa de doido. O povo de Israel chega lá em Jericó e aquelas muralhas, a Bíblia diz que a muralha era tão grande, tão espaçosa, que passava dois carros um do lado do outro. Você pensa? Deus diz assim: não se preocupa não. Vocês só rodeiam a cidade. E no último dia vocês vão ter que deixa que o negócio eu faço. Aleluia, Jesus. Obediência. Gideão, 42 mil para batalha. Deus diz: não está muito. Manda aumentar os covardes e medrosos, manda voltar. Manda todo mundo. Gideão disse: alguém está com medo aí que for covarde, ele vai voltar. Vamos para casa. Bota para a família, está tudo certo. Aí Deus disse assim: pega o resto que sobrou. A Bíblia diz que só de uma lapada voltou 22 mil. Mas o mesmo Gideão olhou por tanto que ficou ainda tem 10 mil, está tudo certo, está tudo bem. Deus disse: não tem muita gente ainda, Gideão, bota se for para beber água lá no rio. E aí tu separa os que pegaram com a mão e botaram na boca, os que baixaram direto, tu separa. Nessa separação ficou 300 e o restante Deus disse: pode mandar todo mundo para casa, fica só com os 300. Sabe por quê? Não importa se tem 42 mil ou 300, Deus prefere contar com 300 corajosos, valentes, valorosos, que se empenhem e se doem inteiramente para Deus. 42 mil que tenham medo e sejam covardes. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. 300 precisaram lutar não. O Gideão pegou um cântaro, uma tocha e trombeta e deu para esse povo e disse: ó, na hora que eu tocar a trombeta, vocês quebram aí o cântaro, levanta a tocha e grita. Irmão, Deus gosta desse negócio de grito. Aleluia, Jesus. Pelo Senhor e por Gideão, meu Deus do céu. A Bíblia diz que teve um reboliço lá no arraial dos inimigos, que eles mesmos se mataram e o povo não precisou nem fazer nada. Porque quando você tem um coração disposto a obedecer aquilo que Deus manda você fazer, você pode deixar comigo que Ele se responsabiliza. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Só obedece. Se Deus disse assim: me dá o teu Samuel, dá Samuel para o Senhor, que Ele tem mais para te dar no lugar de Samuel. Aleluia, Se Jesus. Ele diz assim: me dá o teu Judá para Ele, que Ele tem mais para fazer na tua vida por causa do Judá que tu entregou para Ele. Aleluia, Jesus. Tenha um coração disposto a obedecer ao Senhor. Tenha um coração
gente tem que adorar a Deus pelo que Ele é. Aleluia. Glória a Deus. Vou dizer uma coisa para você para finalizar. A gente fala que Deus é o Deus do impossível e Ele é. Mas eu quero que você saia daqui se fazendo uma pergunta. Será que eu realmente creio que Ele é o Deus do impossível? Eu creio. Aleluia. Glória a Deus. Porque na hora da peleja, às vezes a gente começa a reclamar e murmurar. Nós precisamos não apenas dizer que Ele é o Deus do impossível, mas crer verdadeiramente que Ele é o Deus do impossível. Porque Ele é. Glória a Deus. Nada, absolutamente nada que Ele não possa fazer. Aleluia, Jesus. Pode impedir o agir de Deus. Você está vendo essas cadeiras vazias? Vai chegar um dia que essas cadeiras vão estar tão cheias que vai ter que comprar mais cadeiras para colocar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Um pouquinho de jovens, vai chegar um dia que vai ter tantos jovens ali que quando eles se levantarem para adorar vai estremecer. Glória a Deus. Vai chegar um dia que vai ter tantos adolescentes que eles vão sair pelos quatro cantos da Babilônia proclamando que Jesus é o Deus. Aleluia, Jesus. Deus vai levantar um povo nessa cidade e essa é uma delas porque eu creio assim, que vai proclamar os quatro cantos deste lugar que Ele é Senhor, porque Ele é Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Hoje nós estamos num prédio alugado, mas vai chegar o dia que Deus vai levantar homens e mulheres com o coração tão voltado para Ele que vão contribuir no reino de tal forma que nós vamos ter uma sede própria. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ele é Deus e Ele vai fazer. Quantos podem dizer amém? Levante a mão. Amém. Glória a Deus. Unidade em nome de Jesus. Aleluia, Jesus.